White Online, capítulo 182. Cruze os mundos. Ban asterisco. Isaac derrubou uma porta que dava para um prédio desgastado, um dos poucos que ainda existiam na Vila do Velho Oeste. Era um pequeno prédio parecido com uma loja, com uma recepção de madeira e duas portas que davam para a área de armazenamento, mas era muito pequeno e vazio. Uma camada de poeira cobria o chão de madeira e todos os tipos de insetos rastejavam pelas fendas. Isaac sentou-se e encostou-se na parede de madeira. Ele estava se escondendo do sol porque depois de passar tanto tempo no sistema escuro de cavernas, ele se acostumou, e o sol estava simplesmente fazendo sua pele doer. Havia uma razão pela qual ele ainda não foi embora. Ele queria atribuir suas estatísticas. Ele tem 30 stat points para serem usados. Ele não pensou muito profundamente e simplesmente os colocou em agilidade e precisão. Agi, 60 hífen maior que 80. São Paulo, 30 hífen maior que 10. Pré, 110 hífen maior que 120. São Paulo, 10 hífen maior que 0. Seu HP foi recuperado há pouco tempo e o hematoma em seu ombro desapareceu. Ele abriu sua interface e verificou quanto tempo restava para a poção XP Boost, e surpreendentemente apenas 10 minutos. Inconscientemente, o tempo passou mais rápido do que ele jamais poderia imaginar. É inútil procurar mais monstros. Isaac chegou à conclusão de que estava acabado por hoje. Mesmo que o Mythical VR Helmet permita que ele jogue o quanto quiser, ainda havia uma coisa chamada exaustão mental. Ele abriu seu inventário e pegou a pérola de teletransporte. Ele apenas deu uma olhada nos usos e não esperava que houvesse nenhuma mudança. Mas o que viu realmente o chocou. Pérola de teletransporte épico, 10 usos. 10. Isaac esfregou os olhos e quis ter certeza de que não confundiu 10 com 1. Mas, assim que ele abriu os olhos, ainda eram 10. Como? Ele começou a ponderar qual era o motivo para tal mudança drástica, mas só chegou a uma conclusão. Era o espírito da cauda. Ele lembrou que o espírito da cauda era muito obcecado pela pérola de teletransporte e de alguma forma se fundiu com ela. Durante a fusão, a pérola de teletransporte deve ter seus usos aumentados. Ele pensou primeiro em se teletransportar para seu quarto alugado, mas então seus pensamentos começaram a vagar e ele pensou no quarto de sua vida real. Vou sair depois do teletransporte. Isaac se decidiu, mas ainda estava pensando em seu quarto na vida real e não em seu quarto alugado. Casa. A pérola de teletransporte começou a brilhar, e logo o brilho esverdeado cobriu o corpo de Isaac. Logo, ele e a pérola de teletransporte desapareceram. Dentro da sede do legado. Arthur estava mais uma vez parado no meio da sala, que tinha milhares de telas pregadas nas paredes. Centenas de trabalhadores digitavam incansavelmente nos teclados. Ninguém, exceto Arthur, sabia o que estavam fazendo. Mas logo a calma da sala foi perturbada. Anel. Asterisco. Todas as telas ficaram vermelhas com o alarme emitindo um som ensurdecedor. Arthur arregalou os olhos em estado de choque e viu todos os trabalhadores digitando no teclado com pressa, tentando descobrir o que estava acontecendo. Relatório. Ele gritou e viu que nenhum dos trabalhadores parecia ter a menor ideia. Depois de ver que seus trabalhadores não tinham ideia, seu rosto empalideceu quando a possibilidade apareceu em sua mente brilhante. Não pode ser. É muito cedo. Arthur saiu furioso da sala, deixando os trabalhadores atordoados para trás. Enquanto corria pelo corredor, ele notou uma linda mulher de meia-idade carregando uma pilha de papéis, mal conseguindo ficar em pé. Ela tinha lindos cabelos loiros que chegavam até a parte inferior das costas, e lindos olhos azuis, como um oceano, viviam neles. Ela também notou Arthur correndo como se sua vida dependesse disso. Arthur está com algo errado? Ela não conseguiu terminar suas palavras depois que Arthur passou correndo por ela. Código vermelho. Apenas o grito de Arthur foi ouvido quando ele chutou uma porta em pedaços, que levava ao seu escritório. Os olhos de Emília se arregalaram e ela acidentalmente deixou cair as pilhas de papéis no chão. Instantaneamente, o corredor foi bloqueado pelos papéis. Mas ela não se importou e correu atrás de Arthur. Ela correu o mais rápido que pôde com os calcanhares e logo chegou ao escritório. Arthur estava digitando como um louco no teclado e murmurando algumas palavras inaudíveis. Muito cedo. Muito cedo. Muito cedo. Emília sentou-se ao lado de Arthur e mexeu com os dedos. Ela sabe tudo o que há para saber sobre o White Online. Ela pode não ser tão famosa quanto Arthur, mas está com ele desde o primeiro dia. Ela conhece a seriedade do alerta do Código Vermelho, e é algo que pode comprometer o real propósito do White Online para o mundo exterior. Se for uma daquelas vadias fofoqueiras, então estamos arruinados. Arthur teve vontade de arrancar os cabelos, mas precisava ter certeza do motivo do Código Vermelho. Arthur, vai ficar tudo bem. Emília agarrou a mão de Arthur e apertou fracamente. Tudo vai ficar bem. Arthur parou por um momento ao sentir a mão macia de Emília tocando a sua, mas logo continuou digitando e disse: Isso mesmo. Mas, isso não deveria ter sido possível. Garantimos que apenas jogadores com capacete VR mítico pudessem cruzar os mundos, mas houve algum bug. Espere. Emília então exclamou de repente. Você não deu ao presidente da Whitlock Company o capacete VR mítico? Arthur arregalou os olhos. Você quer dizer, ele iria experimentar?
Emília suspirou e não sabia a resposta para aquela pergunta, talvez. Alguns ficariam impacientes para experimentar. Não, ele não é esse tipo de homem. Arthur se apoiou na cadeira, então se lembrou que tinha um filho. Mas, e se o filho dele tivesse a sorte de cruzar os mundos acidentalmente? Ele rapidamente se endireitou e começou a digitar. Ele se lembrou da identidade do filho de Maxwell e começou a digitar, Raif. Logo ele pressionou Enter e a tela começou a mudar. Arthur e Emília se aproximaram da tela e se perguntaram: o primeiro usuário do capacete Mythical VR foi tão sortudo?